entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, terça, 27 de setembro de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Araruama, minha gente, Araruama. Agora em Araruama, as escolas públicas ali na região dos lagos, eles passarão ali a ganhar, as escolas passarão a ganhar conhecimento cristão em sala de aula. É uma nova lei que foi aprovada. Lá nós vamos estar discutindo esse assunto aqui. Eu quero saber a sua opinião como cristão. O que você acha dessa medida que vai ser inserida dentro da estrutura curricular normal, rotineira, habitual da região dos lagos, ali especialmente nas escolas públicas de Araruama? Tem gente contrária, diz, olha, não pode obrigar. Aí o pessoal diz, mas não é obrigado, quem não quiser ir não vai, entendeu? O que você acha, hein? Qual a sua opinião sobre esse assunto, querido ouvinte amado, participando aqui do nosso Debate 93 de hoje? Um policial militar no Rio Grande do Norte teve decretada a prisão de 15 dias após escrever um comentário crítico à corporação em uma postagem no Facebook. Vou dizer o que ele escreveu, aí eu quero a sua opinião. Se você fosse superior a ele, aquilo que ele escreveu merecia ser preso ou não? Ou é direito de uma pessoa expor a sua opinião? Você acha que tem gente que no Facebook dá uma exagerada, hein? Vira dono do mundo? Só acha que tá certo, ele tá certo, ela está certa, detona geral. Quero ouvir sua opinião, mas também, por outro lado, todo mundo tem direito a dar sua opinião, e o Facebook virou um lugar agora democrático, onde todo mundo tem acesso. O que você acha? Quero ouvir a sua opinião, sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje. Vivemos um tempo de muitas doutrinas diferentes e até estranhas à Bíblia. Há quem use a palavra de Deus e afirme ver nela razão para essas doutrinas serem usadas e aplicadas hoje. Como saber o que é bíblico e o que é do homem? Essa é uma pergunta valiosíssima, ouvinte, porque tem muita coisa doida que nós temos sido submetidos nos últimos anos. Como saber o que é bíblico ou é do homem? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Hélio André, da Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio. Muito bom dia, seja bem-vindo, pastor. A pergunta é essa, pastor. Como saber o que é bíblico e o que é do homem numa época de tantas coisas estranhas, novidades que vem aparecendo aí? Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes da Melhor, ligadíssimos, né? Bom dia aos caros debatedores na mesa. De verdade, como saber é se aproximar da Bíblia. O grande problema é que a igreja evangélica, não é? Ela que lutou na reforma para ter a Bíblia nas suas mãos, para que pudesse lê-la e compreendê-la sem que houvesse o clero para ensinar, agora ela se distancia dela, sem nenhum interesse de buscar a verdade, de se alimentar da verdade, de conhecer a verdade, de nutrir-se pela verdade, de caminhar pela verdade. E aí essa lacuna que abre pelos cristãos não serem leitores da palavra de Deus, cria-se aqueles que pegam um texto como pretexto para dar vazão às suas doutrinas, que a Bíblia chama de doutrinas de demônio, e levam milhares. Entretanto, a gente percebe que o outro lado também, né? A gente não pode ter parcela de culpa só de um lado, que o outro lado tem comichão nos ouvidos para seguir essas pessoas. Eu acho que é a lei da procura e da oferta. Eu quero isso, eu, por desconhecer e por não me aprofundar, busco isso e tenho aquilo que eu busco. É óbvio que alguns são ludibriados, enganados, alguns são, a sua fé vituperada pelo ensino errado, mas outros não, outros estão ali porque querem, porque entendem
que aquilo lhe satisfaz, e só aquilo e mais ninguém. Então querem as coisas que podem ser proporcionadas, e o Evangelho é uma bênção para nós, não é? Nós sabemos que em todas as esferas, porque prosperidade não é riqueza, é ausência de necessidades. E a ausência de necessidade em todas as esferas da vida. O Evangelho propõe isso, né? Só que alguns usam subterfúgios para que o mundo presente seja mais atual do que o mundo vindouro. E aí está o grande foco dessas doutrinas de demônios entre nós. Pastora Elaine Cruz, vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca. Muito bom dia, seja bem-vinda, pastora Elaine. Que pensa, irmã? Como saber o que é bíblico ou é do homem quando o assunto é doutrina? Bom dia a todos os ouvintes, a todos os debatedores. Quando a gente fala de doutrina, é importante, às vezes, diferenciar aqui algumas coisas. Quando a gente fala de doutrina, nós estamos falando de um conjunto de conceitos, de valores, de regras, que rege, que organiza um assunto. E aí a gente tem, por exemplo, a doutrina budista, você tem uma doutrina fundamentalista, você tem doutrinas dentro de alguns teóricos da psicologia, da religião, da teologia, do direito, enfim, doutrinas. Quando a gente fala e traz para o meio evangélico, aí é importante também fazer algumas diferenciações. Eu cresci em igreja, numa igreja que eu amo, mas que por muito tempo tinha chamado culto de doutrina, e no culto de doutrina, ao invés de se ensinar as doutrinas bíblicas, se falava sobre comprimento de cabelo, não é? E na realidade isso não era doutrina, são usos e costumes, são aquilo que muitas vezes as pessoas entendem como doutrina, mas que na realidade são usos e costumes de denominações, e que são atemporais. Por muito tempo era proibido, por exemplo, se ter rádio, se ter televisão. Hoje nós temos programas evangélicos em TV, nós estamos aqui numa rádio evangélica, e aí esses usos e costumes são temporais, podem existir aqui ou ali, mas são designados por pastores, por concílios, o que quer que seja. Quando a gente fala de doutrina, e aí doutrina bíblica, é aquela doutrina que consta na Bíblia. A Bíblia tem, por exemplo, um conjunto de doutrina da salvação, e aí mostra desde o Éden, quando o homem peca, a palavra de Deus de que haveria um que nasceria de mulher, e aí vai mostrando todo o Velho Testamento, os profetas falando sobre Jesus, o nascimento de Jesus, a morte, o sacrifício, e depois as doutrinas. Doutrina do pecado, a doutrina sobre os anjos, a doutrina sobre Satanás e os demônios. A Bíblia, ela é repleta de doutrinas, e é importante que a gente conheça, e essas doutrinas estão organizadas pela Bíblia, são organizadas em seminários, em escolas bíblicas dominicais, em aulas, enfim, seminários, projetos que cada igreja faz. Doutrina bíblica é aquela doutrina que está na Bíblia. Agora, muita gente pega um texto isolado da Bíblia, ou às vezes até não pega texto bíblico algum, e inventa doutrina. Isso, Paulo já falava dos falsos mestres, Paulo já falava de pessoas que inventam doutrina, e quando ele escreve para Timóteo, ele diz, cuida de você mesmo e da doutrina, porque é um cuidado que nós, pastores, precisamos ter, a despeito de muita gente hoje ter inventado. Então, saber se é bíblico ou não a doutrina tem que estar contida na Bíblia, ela é organizada na Bíblia, e ela é estudada em seminários, em escolas dominicais e em igrejas sérias. Reverendo Lael de Alcântara, da Igreja Presbiteriana de Pendotiba. Pastor, muito bom dia, bem-vindo. Um ouvinte nosso aqui pelo nosso WhatsApp, 968038319, 968038319, ele diz: a verdade, pastores, é que muitos que pregam sabem que se pregarem a palavra grafada na Bíblia, muitos deles nem poderiam abrir a boca. O ouvinte está detonando aqui, hein, pastor? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia, amados ouvintes que estão conectados aqui com a 93. É sempre um prazer, é sempre uma alegria tê-los conosco. Esperamos que esse momento seja um momento de crescimento, fortalecimento, um momento que desafia você a ser um crente mais obediente, mais fiel às Escrituras Sagradas. JR, eu concordo plenamente com as colocações que estão sendo feitas aqui na nossa mesa redonda. Concordo também plenamente com aquilo que o ouvinte acabou de colocar aqui, porque na realidade o que traz força, o que traz poder, o que traz autoridade na pregação da palavra é de fato o caráter, um caráter lavado, um caráter remido pelo sangue do Cordeiro de Deus, e muitas vezes a falta disso daqueles que de fato pregam, porque na realidade não tem vida nenhuma, mas contudo se acham no direito de pregar
de falar da parte de Deus. Mas é uma questão antiga, JR, porque o próprio Jesus chamou os religiosos daquela época de hipócritas. E disse para o povo o seguinte: olha, vocês devem obedecer o que eles falam, mas não vivam, porque eles não têm vida. Agora, quanto a essa questão, JR, aqui das doutrinas que são diferentes, ou doutrinas que são estranhas, em todo tempo existiu isso. Eu creio que não há tempo na Terra que não tenha existido falsas doutrinas para se contrapor àquelas doutrinas que são chamadas de sã doutrinas, que são doutrinas baseadas na palavra e que se interpreta pela própria palavra. Ela é estranha porque traz um conhecimento de que não está de acordo com a própria palavra. O pastor Carlos Pedro, da Assembleia de Deus na Itaoca, pastor, para o senhor a pergunta é a mesma, atualizando os nossos ouvintes aqui. Um ouvinte nosso escreveu: vemos um tempo de muitas doutrinas diferentes, até estranhas à Bíblia. Há quem use a palavra de Deus e afirme ver nela razão para essas doutrinas serem usadas e aplicadas hoje. Ou seja, alguém diz: olha, isso aqui está na Bíblia, lê o texto e diz: aqui, tá na Bíblia aqui. Uma pessoa que eventualmente não tem um grande conhecimento bíblico acredita porque a pessoa está dizendo que está e olha e está, mas não sabe exatamente interpretar aquele processo. Como saber o que é bíblico ou é do homem? É a pergunta que o ouvinte faz. Mas outro ouvinte aqui está perguntando uma coisa que eu vou perguntar para você já e vou trazer essa resposta aqui para os nossos ouvintes. Ouvinte dizendo: JR, um colega de trabalho deixou um pacote de doces aqui na minha mesa de São Cosme e Damião. Ô JR, o que eu faço agora, hein? Ouvinte, agora você espera um pouquinho, daqui a pouquinho os pastores vão te ajudar. Diga aí, pastor Carlos Pedro, não é sobre esse assunto agora não, daqui a pouquinho eu entro nesse tema aqui. Bom dia, meu amado JR, bom dia aos amados debatedores aqui, essa audiência maravilhosa, mais uma vez um grande abraço à Igreja do Senhor em todo o Complexo Alemão e a adjacência, esse Rio de Janeiro maravilhoso, numa semana muito importante, que Deus abençoe a todos nós. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, ele registrou assim: pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. O que acontece, meus amados, é que a verdadeira doutrina, ela está na Bíblia. Ela está na palavra de Deus. E como saber se é verdadeira ou se é falsa? Olhando para a palavra. A igreja em Bereia ouvia Paulo, que já era um grande mestre, mas tudo que Paulo dizia, eles ouviam com atenção e depois, durante a semana, eles conferiam aquilo que Paulo falava dentro da própria Bíblia. O problema hoje é uma questão de conveniência. As pessoas não querem mais estudar, não querem ler, não querem entrar em contato com a palavra. É muito melhor encontrar alguém que eu finja que confio nele e ouça o que ele diz, e aí, se ele disse, a responsabilidade não é mais minha, foi o pastor quem disse, foi o fulano quem falou, foi o meu líder quem disse, então eu transfiro a responsabilidade para a pessoa que disse, e aí eu vou dentro dessa onda. Se ele diz o que eu quero, ótimo. A hora que ele diz alguma coisa que eu não gostei, eu saio dali e vou para algum lugar que alguém diga o que eu quero ouvir. Mas eu não quero estudar a palavra. Por outro lado, é muito mais fácil ter um povo ignorante no sentido da palavra, onde desconhecem o texto sagrado. E aí eu vou dizer o que eu quiser, põe uma meia dúzia de efeitos na palavra e as pessoas vão acreditar e vão viver pelo que eu digo, manipula essas pessoas. É muito mais fácil assim. 11:19 no Rio de Janeiro, minha gente, aqui ouvinte dizendo: JR, o problema é que tem pessoas que vão por aí pregando e ensinando coisas que estão realmente na Bíblia, mas inserindo dentro de suas ideias pessoais. E aí, diz a nossa ouvinte aqui, salve-se quem puder. Ouvinte dizendo aí, uma igreja tem sempre lá, tem a unção diferente. Ô, pastor Hélio, o que é isso aqui, ó? Tem a unção da cobra. O que é a unção da cobra? Essa eu não conheço. Tem a unção do leão, já ouvi essa? Essa eu conheço.
As pessoas rastejando como. As pessoas rastejam como cobra, a unção da cobra. O irmão disse ao pastor que estava com a unção do leão e ele rugia igual ao leão. Quando o pastor colocou a mão sobre ele, ele caiu endemoniado. Existe esse tipo de coisa? Esse é um leão genérico. Hein? Pergunta aqui o nosso ouvinte. Existe, né, a unção dos 4 seres que estão no Apocalipse, né? E que muitas pessoas entendem que podem ser reproduzidos no culto e trazendo seus respectivos significados, né? Então, assim, é claro que a gente vê essas baboseiras, né? Essas meninices, essas tolices, essas crendices, esse sincretismo de macumba com o evangelho nas igrejas, e tolos que pregam isso e tolos que seguem isso. A verdade é essa. A Bíblia diz que são cegos, guias cegos, condutores de cegos, né? Então, o evangelho é muito simples. O próprio apóstolo disse: eu temo que a gente se afaste da simplicidade do evangelho. E daí essas coisas são criadas porque o nosso povo é sincrético, é místico. O nosso povo tem uma base, né, em religiões que fazem uma mistura louca para se entender o que é isso ou o que é aquilo, né? E a gente vai nessa vibe, e alguns vão nessa vibe dizendo que é evangelho, de evangelho não tenha nada. Aqui o ouvinte está em Recife acompanhando a gente, dizendo: JR, o melhor é ler a Bíblia. Ninguém quer ler a palavra, ninguém quer ler a palavra e receber o discernimento do Espírito Santo para saber o que é de Deus ou não. Diz aqui um ouvinte, tá bravo aqui o ouvinte, hein, pastor Elaine? A gente precisa voltar à palavra sempre, ler a Bíblia em casa. Tem gente que só ouve a Bíblia quando vai à igreja, senta, e aí é o pastor que explana a Bíblia, e a pessoa não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia. Hoje nós temos tantas Bíblias de estudo, hoje nós temos tanta facilidade de conhecer e de estudar, e é isso que aconteceu em Bereia: ir ao culto, ouvir a palavra, conferir com a palavra, checar o texto bíblico, estudar ao longo da semana. Não há outra forma da gente manter a doutrina, no sentido da doutrina bíblica, a doutrina genuína, a sã doutrina, se a gente não estudar e pesquisar a Bíblia. Outro ouvinte dizendo: JR, o que falar da Bíblia gay? O que é Bíblia gay? Tem Bíblia gay agora? Infelizmente. Tem uma publicação. Uma publicação que não é uma Bíblia. Que não é, né? Tem uma publicação que é uma distorção da palavra de Deus. Retiraram alguns textos bíblicos e excluíram textos bíblicos da Bíblia. E deturparam outros. Essa é a bem da verdade. Mas, JR, a pastora Elaine estava falando ainda há pouco, eu gostaria de acrescentar e corroborar nesse sentido, é de que muitas vezes os próprios pastores não motivam o seu povo a conhecer a palavra. Eu sempre tenho dito que palavra de pastor não é via de regra a ser seguida se essa não estiver de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa única regra de fé a ser seguida, e tem muitas pessoas seguindo aí a pastores e deixando a palavra de Deus. Na realidade, devia ser o contrário, devia deixar os pastores e seguir a palavra de Deus como ela é, e não como nós muitas vezes queremos que a palavra de Deus possa ser segundo os nossos próprios interesses. Então a palavra tem que ser lida. Como o salmista diz: aquele que medita na tua palavra de dia e de noite. Se nós não fizermos isto, a situação, concordo com o ouvinte, salve-se quem puder. Eu tenho impressão, pelo que eu estou lendo aqui, do nosso WhatsApp que pula aqui o tempo inteiro, o seguinte, que as pessoas sabem o que está errado. Claro. Sabem, percebem, isso não está certo. Esse negócio aqui, ele não está bom. Há pessoas que percebem, pessoas que discordam, pessoas que questionam, pessoas que não questionam, que simplesmente absorvem e assimilam aquilo ali para suas vidas. Mas há, de fato, um grande número de pessoas que reconhece que está faltando alguma coisa. Ao mesmo tempo, tem um grande número de pessoas que percebe que falta leitura e estudo da palavra. Isso aí. São duas coisas importantes. Por outro lado, existem aqueles que se sentem diminuídos e dizem: olha, como é que eu vou fazer? O pastor está ensinando isso, eu não sei nada, sabe? A impressão que dá é que o evangelho é para a elite, o evangelho é para todos, o evangelho é para todo mundo. Veja quem eram os discípulos. Observe bem a vida dos apóstolos, como é que era a vida deles e quem eles eram. Não é? O grande conhecimento vem ali como resultado da ação do Espírito Santo sobre a vida daquele que estuda a Bíblia, aquele que estuda de verdade, estudar de verdade, não é superficial. A aguinha
na canela. Tem uma questão aqui, por exemplo... O senhor tem uma pergunta, pastor? Tenho, pois não. Com certeza, muitas delas. Ainda mais ouvir uma pessoa como você, sempre bem. Pergunta para os outros três aí. Mas a questão que eu queria levantar aqui é a seguinte, né? Quando um médico não dá resultado no nosso tratamento, nós permanecemos no médico ou nós procuramos outro médico? Porque isso não é feito também em relação aos próprios membros da igreja. Mas tem que saber se está obedecendo o médico. Às vezes seu médico diz, toma remédio 8 horas, o camarada toma de 10 em 10. Tem esses casos. Eu desejo também saber qual foi a última vez que você, ouvinte, que eu, como ouvinte, ouviu uma palavra, discordou um pouco dela, achou que tem alguma coisa ali que não bateu e com todo respeito, procurou o pastor no dia seguinte ou o pregador, disse assim, meu irmão, eu não sei, eu não entendi bem. Eu não entendi bem o que eu ouvi ontem. Dá para você me explicar aqui, me dar um fundamento aqui na Bíblia, para eu conseguir entender isso? Porque nós não entendemos, não concordamos e não tentamos solucionar aquele problema. E aí nós vivemos um tempo de conveniência. Tem muita gente hoje que ouve coisas que estão erradas, mas como para ela está tranquilo, não está mexendo aqui no meu cantinho, vou deixar isso para lá, deixa rolar, e muitas vezes as pessoas não querem questionar. Há uma coisa que está sumindo das nossas igrejas, que são as escolas bíblicas, escola bíblica dominical, os seminários teológicos. Nós não temos tempo para isso, é tanto culto, é tanto ativismo, que nós não temos mais tempo para estudar. Hoje nós temos uma quantidade, nunca houve tantas Bíblias, tantos exemplares da palavra de Deus como nós temos hoje, e tão pouca leitura da palavra do Senhor. Nós encontramos gente que trocam de Bíblia de 6 em 6 meses, de 3 em 3, Bíblias novas, mas que não são lidas, e enquanto nós não nos voltarmos para a palavra de Deus, isso vai continuar acontecendo. Eu acho que a escola não precisa ser bíblica dominical, né? Só tem que ser bíblica. Ela só precisa ser bíblica, né? Ela pode ser na segunda, na terça, num pequeno grupo, numa célula, onde as pessoas têm uma lição e se debruçam sobre ela, 5 a 10 pessoas que estudam profundamente aquele texto conferido pelo corpo teológico da igreja. Então, assim, é ensino do mesmo jeito, só que de forma diferente, adaptado à realidade do nosso tempo de hoje e das pessoas, né? E do grupo que está ali presente, que é um grupo afim, um grupo homogêneo. Eu acho que então é a palavra, o importante é a palavra. Ouvinte dizendo, JR, vou até ler baixo isso aqui, entendeu? Que eu não quero entrar na pilha dessa ouvinte. JR, o meu marido é pastor, ele dorme quase o dia todo, aí de madrugada ele fica no celular olhando bobagem, JR, ele nunca lê a Bíblia, vai ensinar o quê? Cuida de ti mesmo e da doutrina, né? O que o Paulo escreveu a Timóteo. Se a pessoa, quem pastoreia, quem ensina, quem está à frente, seja até de um pequeno grupo, tem que estudar a Bíblia, tem que seguir exatamente o corpo teológico ali. Não é o que eu acho sobre a Bíblia, não é o que há uma inspiração diferente, não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu imaginei, não é aquilo que eu estou sentindo, é aquilo que a Bíblia diz explicado e pela própria Bíblia, que a Bíblia se explica. O que me preocupa é o seguinte, diante de uma situação dessa, quando você chega ali nas reuniões, que você olha para o altar e não consegue receber um ensinamento, uma palavra, qual é a tua atitude? Você continua? Você permanece? Você não reage a isso? Você continua por quê? Por medo, pela religiosidade, pela conveniência, pela acomodação. O que te faz se manter num lugar onde você não se alimenta? É ir para um restaurante, pagar a comida e às vezes nem comer. Depende, porque às vezes você tem púlpitos com excelentes oradores que têm desconhecimento pleno da Bíblia, mas eles são oradores. Eles são quem que entreterem muito bem. Aquele que toma o público, né, com aquela hipnose normal, que todo mundo está centrado nele, ele detém o auditório. Então, né, ensina o que quer, todo mundo tem conhecimento raso, aquilo é bíblico, tem uma impressão que o que vocês estão propondo aqui é que cada ouvinte tem um compromisso pessoal de estudo da palavra. Amém. Pessoal. A primeira coisa que antes de cobrar da sua igreja, da sua denominação, do professor, do pastor, você resolve todo o teu negócio.
Falando dos outros aí, teu pastor não faz. Ó, vão resolver. Cada um cuidando especialmente agora da sua própria vida espiritual, estudando a palavra. Maravilha. Segunda etapa, vamos por etapa. Tá a liderança espiritual lá na sua igreja. O pastor não é dono da igreja. Se o pastor for dono da igreja, saia. Porque o dono da igreja é Jesus Cristo. Com certeza. Se não for Jesus Cristo, ó, presta atenção, hein? Guarda com isso aí. E se te chamarem para ser sócio, é frio, hein? Abre teu olho, hein? Então você tem a liderança que tá ali, tá comprometida? Tá comprometida com o estudo? Tem conteúdo? Abre a boca para falar. Sai com conteúdo ou sai a mesma coisa? Observa bem isso. Isso é fundamental para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento espiritual. Mas não deixe de começar, não deixe de iniciar. É uma etapa importante da sua vida que você deve colocar em prática agora. Se não fizer isso hoje, a coisa complica. Deixa eu perguntar outra coisa a vocês. Eu preciso perguntar a vocês do negócio da balinha do São Cosme e Damião. Porque o ouvinte está com um pacote em cima da mesa. Outro ouvinte já ligou para cá para dizer: JR, meu filho recebeu, e eu tô aqui sem saber o que eu digo pro meu filho. Tem gente que não tá, são novos crentes, gente. Tem os crentes velhos, mas tem um novo crente. O que dizer de maneira doce, já que é bala? Já que é doce. Antes de falar sobre isso. Peraí, você vai mudar o assunto? Não, eu quero só complementar. Eu estou acreditando que o senhor está mudando o assunto, pastor Carlos Pedro. A ideia de que se nós começarmos a estudar a palavra, isso vale para esse assunto específico. E para os pastores também. Se você tem na igreja uma pessoa que é chata, vamos dizer assim, com o estudo da palavra, isso começa a provocar uma mudança no líder lá. O que é a pessoa chata? Não, aquela pessoa que lê a Bíblia. Exigente. Quem é chato é chato. Esse é o exigente, esse é o excelente. Então vamos lá. O outro é o chato. Porque ele é tratado do chato. Porque quando você tem uma pessoa que diz assim: pastor, eu não entendi bem aquilo que o senhor falou ontem. Pastor, eu não entendi bem aquela colocação. A Bíblia diz diferente. Que pastor que não vai querer isso, meu Deus do céu? Exatamente. Aí ele passa a ser o recriminado da igreja. Não pode. Mas por outro lado, o pastorzão que tá lá, tendo o cidadão ali que todo dia questiona, ele começa a pensar: se eu falar bobagem, no outro dia eu vou ter que me explicar. Terminou, pastor? Sim. Bala. Agora o doce. Doce. JR, as escrituras, elas são muito claras quando falam que as coisas que são oferecidas a ídolos. E eu creio qual é a intenção que esse pacote de doce, a princípio tão inofensível, carrega como uma carga espiritual atrás daquilo que está sendo feito. Porque, na realidade, estão sendo oferecidos tanto aos santos Cosme e Damião. Então, convém? Não convém. Não convém. Não convém. Pastor Hélio André. Eu quero, assim, aliviar a consciência de alguns. Meu Deus. Que Paulo diz assim: o que são os ídolos? Coisa de nenhum valor. E o que é apresentado a eles também coisa de nenhum valor. Tendo dado graça, tudo está santificado. O problema é a intencionalidade. Por exemplo, você recebeu aquele pacote, comeu, falou assim: ai meu Deus, de Cosme Damião, eu não percebi. Meu irmão, fique em paz. Fique em paz, porque aquilo, quem são os ídolos? Coisa de nenhum valor. Agora, quando você vai ao local ou participa aí você está participando da oferenda e do culto prestado a esse Deus que não é o nosso Deus. Aí não convém você estar, não convém você participar e não convém você comer. Meu filho comeu na escola, não sabia agora. Não sabia. Não, querido. Fique em paz, porque maior é o Deus que está em nós do que o Deus que está lá fora. Pergunta o ouvinte: jogar fora é errado? Eu vou de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 28. Mas, se alguém disser a vocês: esta comida foi oferecida aos ídolos, neste caso, não coma. Não coma. E eu acho que é muito claro esse texto. Se a pessoa sabe, ela não vai comer. E aí, de acordo com a proximidade, por exemplo, desse amigo aí que está com o docinho, tá, né? Se você tem uma certa familiaridade, você pode dizer: olha, muito obrigado, eu agradeço, entrega para uma outra pessoa, enfim. Se não, leva, joga fora, joga no lixo. Da mesma forma, a criança recebeu, chegou em casa, se ela comeu, não é um fator de: meu Deus, coitado do meu filho, não. Agora, é um momento para a mãe sentar e ensinar, explicar e dizer para o filho por que não, de acordo com a idade, vai entender. Tem que conversar, muito não tem? Bem. Tem que conversar, tem que explicar.
gente, porque criança, veja bem, na rua criança hoje, ganha. na rua hoje tá muita gente, ouvinte contando JR, no Alto da Boa Vista. Vai ganhar e vai comer. No Alto da Boa Vista tem um macumbódromo. Macumbódromo, tem. E eu vi, eles estão oferecendo doces lá antes de distribuir, diz aqui ouvinte. Tem que ser nesse tom de voz. Então, aí tem que explicar pro Nós filho, pra não comemos criança. por medo. A questão não é o medo. A questão é que Deus não compartilha com a idolatria, nem com as oferendas aos ídolos. Então, tudo que foge do culto ao Senhor, ele abomina. Então, o fato de nós não comermos é respeito ao Senhor. Paulo vai dizer que o problema é a associação, né? Sim. Associação com os ídolos. Agora, quando essa questão lhe desafia, eu chego, dou graça e como. Você não pode comer, por quê? Porque eu ofereci a fulano. Quem disse pra você que eu não posso comer? Eu dou graça e como. Aqui é um desafio. Agora, quando eu como sem conhecimento, não há problema nenhum. Não, quando eu quero me associar, aí eu faço parte daquele culto, daquele ritual, e aí eu não devo mesmo. Quando eu ganho e conheço, jogo fora para que eu vou comer, né? Eu Então, já avisei aqui, ouvinte, eu já avisei a minha filha desde ontem para não comer. Ela disse, eu sei, mamãe, eu sei. Ela tem 9 anos, diz aqui, como tem gente, hein? Como tem gente, como esse assunto mexe com as pessoas. Olha, ontem eu conversei muito com meu filho sobre esse assunto, ele entendeu. Muitos pais aqui orientando, né? Já expliquei pro meu filho aqui de 8 anos, olha aí. Olha aí, você tá vendo meio que as coisas estão diferentes, gente? Quando eu era pequeno, eu tenho esperança. Eu também. Para não complicar muito, minha mãe dizia, meu filho, aquele doce você não deve comer. Por quê? Porque aquele ali não é de Deus. Pronto. Come esse aqui, ó. Comprei um saco de doce pra você. Come esse aqui que mamãe e papai tá dando. Aquele ali não é bom você comer. Por quê? Porque aquele não é de Deus. Depois você vai entender o que não é de Deus. Quando é pequenininho, basta isso. Vai crescendo, dá pra explicar. Foi oferecido, então, foi sacrificado. Existe aí um respeito grande pelas pessoas que eventualmente pensam de forma diferente. Estão nos ouvindo agora, pensam de maneira diferente. Há um respeito grande, evidentemente. Mas há claramente aqui um posicionamento, pelo menos do segmento evangélico em relação a esse assunto. É um posicionamento respeitoso, não é um posicionamento agressivo. Ninguém pode sair pela rua aí dando chute, gritando com as pessoas e tal. Pelo amor de Deus, vão ter equilíbrio, sabedoria, porque é muitas vezes com equilíbrio, sabedoria e amor que você vai mostrar o que está certo e o que está errado. São 11h37 aqui no Rio de Janeiro. Meu coração 93 FM. 11h37, acolhemos o nosso estúdio da 93 aqui, o nosso querido amigo e irmão Magno Alves, conhecido como Magnata, grande atacante do nosso querido Fluminense e que nos dá a alegria da sua presença aqui. Já esteve aqui nessa mesa, passa hoje aqui, mas não deixe de dar aqui aquela saudação ao povo de Deus. Magno Alves, bom dia, querido, Deus te abençoe. Bom dia, paz do Senhor para Amém. Todos que estão aqui primeiramente, os ouvintes, enfim, que vocês tenham um dia abençoado. Eu deixo aqui uma reflexão para as nossas vidas. Salmo 112, versículo 1. Bem-aventurado o homem que teme e que se compraz nos teus mandamentos. Ou seja, para temer, tem que obedecer. E para obedecer, tem que ler Bíblia. Então, crente, leia a Bíblia. É o que a gente está precisando para que a gente não venha ser levado por sã doutrinas humanas ou de demônios. Que Deus te abençoe, tá? Quero mandar aqui um abraço para IBA, Igreja Pastor Josué Valandro, aproveitando, né, como sempre todos fazem isso aqui, então não vou perder essa oportunidade. Aos craques da paz ali do Recreio, Igreja do Pastor Wander, com o Pastor Ricardo, né, enfim, entre outros aí, né, que vocês possam estar refletindo nessa passagem. Eu sei que o assunto é outro, aqui nesta manhã não quero embolar aí a cabeça de vocês, né, mas não deixe de ler a palavra. Não basta somente ser crente, tem que praticar. Aí a palavra do nosso querido Magnata, Magno. Obrigado, querido. Deus te abençoe sempre e cada vez mais. É só quando vem aqui que eu faço isso, ó. Isso, minha gente, chama-se carinho. É um esforço, mas é um carinho. Tá aí a palavra. Conquistou meu coração 93 FM.
escolas públicas de Araruama, na região dos Lagos, passarão, minha gente, a ganhar conhecimento cristão em sala de aula. Foi aprovada uma lei que recomenda leituras bíblicas para trazer conhecimento cultural, geográfico e científico nas unidades municipais. O texto diz ainda, tem uma voz entrando aqui nesse microfone, não sei de onde, hein? Dá uma olhada aí, galera, dá uma olhada aí na questão técnica, por gentileza. Recomenda leituras bíblicas para trazer conhecimento cultural, geográfico e científico nas unidades municipais. O texto diz ainda que estudantes de outras crenças não serão obrigados, a participar da atividade. No entanto, a medida foi condenada pela OAB, que aponta que o projeto é inconstitucional e que fere o Estado laico na rede de ensino. Alguns professores também reagiram contrários à decisão, segundo o que acreditam, a leitura não será opcional e os alunos que não concordarem sofrerão uma grande pressão, diz eles. Esses professores afirmaram ainda que esperam que a Secretaria de Educação se mobilize para que o projeto de lei caia. A PL entrará em vigor 60 dias depois de publicada. Você acha que a inserção da leitura bíblica nas escolas é uma boa medida nos dias de hoje? Qual é a forma para se desenvolver o hábito de ler a Bíblia, pastor Hélio André? Eu acho que a Bíblia é um livro milenar. A Bíblia tem conhecimentos históricos, geográficos, de uma cultura de um povo, da história do cristianismo. A Bíblia ensina amor ao próximo. A Bíblia prega viver bem na sociedade. Entendo que a religião não deve ser dada na escola, porque a religião tem várias, né? Mas a Bíblia, como um livro de estudo e pesquisa, é um livro salutar, que não faz mal a ninguém. Toda família que puder se assentar ao redor da Bíblia e lê-la, sem nenhum contexto religioso, fará muito bem, porque ela tem princípios humanitários fantásticos, tem ensinamentos maravilhosos. Eu não vejo que a escola perca, eu não vejo que fira o Estado laico do Estado, não vejo, não é? Como outros livros há, a Bíblia é como outros livros, para aqueles que vão ler como conhecimento histórico, como conhecimento cultural, como cultura de um povo, né, que existe até hoje. Então eu não vejo problema nenhum. Pelo contrário, nós precisamos ter princípios que a Bíblia fala muito claro, que ajuda a sociedade a ser melhor. Eu não concordo, porque não me soa bem de que a Bíblia tem que ser lida por uma questão legal, por uma imposição da própria lei. Isso eu não concordo com a leitura bíblica. E também não concordo pelo fato de que a própria Bíblia, ela expressa a fé de um povo, né? Principalmente esse povo que nós chamamos de cristão, ou chamamos lá dos judeus em relação ao próprio Velho Testamento. E então está associada a nossa fé, está associada a nossas crenças, às nossas convicções, está associada. Agora, colocá-la como imposição, eu discordo. E dizer que somente aquelas pessoas que quiserem lá ouvir a palavra, né? Eu creio que isso nós podemos ter um outro lugar de ensino. Eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família, eu tenho o meu grupo. Não deve entrar, então, na grade da escola lei, pública. Não concordo. Pastor Elaine. Eu acho que seria de grande valia se a Bíblia voltasse a ser ensinada na escola, se o criacionismo voltasse a ser ensinado na escola, se princípios bíblicos fossem ensinados nas escolas. É claro que tem toda a discussão do Estado laico, mas os nossos filhos estão engolindo ideologia de gênero. A creche já está trabalhando com isso. Os nossos adolescentes trabalham com teorias marxistas, várias linhas filosóficas espíritas, né? Sem falar de evolucionismo e uma série de coisas. Então, cada vez mais a Bíblia está saindo, não é só do Brasil, vai para os Estados Unidos, e nesses países onde cada vez mais a gente está se afastando, não só da Bíblia, como de princípios, como jurar a bandeira e tudo mais, o que a gente está vendo, uma degradação cada vez mais política, social, em todos os níveis. É uma pena que
nós temos aí tantas medidas contrárias a isso. É uma pena, mas seria muito bom se ela retornasse, mas eu não acho que na política brasileira atual, até mesmo de educação é complexo. Ouvinte dizendo, JR, aqui a Marinalva, é o seguinte, ler a Bíblia não pode, mas o menino usar a saia pode. Isso aí. Então vamos lá. É o que está acontecendo Ideologia de no gênero. colégio Pedro Ideologia II de gênero. Vamos pensar nisso de maneira coerente, tá? Até 1891, o Brasil era um estado católico. A partir de 1981, ele teoricamente deixa de ser católico. E passa a ser laico. Isso perdura de 91 até 1988, quando definitivamente a Constituição de 88 prega isso. E aí nós passamos a ser um estado laico. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque eu sou evangélico, amo a Bíblia, e eu penso que a Bíblia é um livro maravilhoso. Amém. Mas eu sou veementemente contra a pregação da ideologia de gênero. Veementemente contra a pregação da cartilha gay, por exemplo, ou dos ensinamentos homossexuais nas escolas. Eu sou veementemente contra a pregação da religião numa escola. E a partir do momento que a gente impõe a Bíblia, e aqui fica claro para nós que a imposição da Bíblia é uma imposição de uma bancada cristã, de uma bancada ideologicamente cristã, nós estamos ferindo um princípio. Então, se nós... porque o que nós estamos vivendo hoje é uma guerra religiosa, não tenha dúvida. Como as pessoas querem implantar a ideologia de gênero, como as pessoas querem implantar o comportamento do homossexualismo, nós queremos implantar a Bíblia. Ouvinte dizendo, meu filho estuda em uma escola estadual onde todo ano os alunos têm que fazer um trabalho que vale como nota de prova, e esse trabalho sempre é sobre o espiritismo, até bonecos eles têm que fazer, ainda tem que explicar. Se sobre o espiritismo pode, por que estudar a palavra de Deus? Não pode. Mas nem isso, ninguém vai em cima. Isso está acontecendo. É isso que eu quero pontuar. Na minha época de estudo fundamental, eu estudei sobre os orixás, e não foi fé para mim, pastor. Foi conhecimento. Eu estudei sobre a crendice, a religião afro, a miscigenação no Brasil, a cultura importada da África. Sim. Os livros me ensinaram isso, mostraram todos os orixás que existem. Isso não foi fé para mim, pastor. Não, nem deve. Então a Bíblia não vai ser fé para quem vai estudar, entendeu? Não está se ensinando religião. Ensinou um pano cultural, um pano de fundo de uma origem que veio para o Brasil. Então, assim, a Bíblia será ensinada como um contexto cultural. Não vejo pecado, não vejo sectarismo, não vejo. Com a imposição. Eu concordo com a questão da imposição. Eu só me assombro porque nós estamos vivendo uma época em que o espiritismo está lá dentro, em que tudo entra e cada vez mais o evangelho. Eu não acho que o evangelho obrigatoriamente tem que entrar. Isso nos dá o direito de reclamar. Mas nós estamos vivendo Você quer ver onde está a raiz desse problema? Porque os professores é que fazem opção pelos livros e pelos materiais que eles vão usar, e muitas vezes pelo conteúdo acessório, pelo conteúdo suplementar na didática. E aí... A Secretaria da Educação muitas vezes impõe. Muitas vezes a Secretaria impõe. Nós não podemos entrar numa guerra, porque se nós entrarmos nessa guerra... Nós já estamos perdendo. A Bíblia não é uma guerra. Eu acho que a Bíblia no colégio não é uma guerra. A guerra seria se eu impor ao aluno a minha religião. Aquilo que o meu credo evangélico. Mas a Bíblia é um livro como outro qualquer, e que precisa ser visto, sim, porque só se vê um lado e não o outro. Que escola equalitária é essa? Aonde está aqui o padrão de meio, de justiça? Eu posso estudar o afro e posso estudar o cristianismo. Qual o problema? Eu vou ser catequizado por isso? A questão toda ela é uma só. Cadê os nossos políticos que também não defendem essas situações como deveriam ser defendidas, como se defende contrária ao próprio ensino da escritura obrigatória, ou como projeto de lei, ou como uma lei? Bom, aqui nós temos este episódio em Araruama. O objetivo, segundo consta, é trazer conhecimento cultural, geográfico e científico. Sim. E nós podemos aprender bastante questões culturais, geográficas e científicas
na Bíblia, existem aplicações interessantes para serem feitas. Eu, na verdade, eu fiquei mais preocupado quem é que vai ensinar esse trem aqui. Com certeza. Tá certo? Quem é que vai dar essa aula? Porque se alguém for lá, o cara é contratado, já virou um esquema. Tá certo? Esse é um trabalho de voluntário e voluntário. Nós estamos falando aqui no bloco anterior. Então dá o direito pro espírita. No bloco anterior, não, sim, estou tratando o caso existente. No bloco anterior, nós falamos que o pessoal tem que ler mais a Bíblia, o cara tem que estudar a Bíblia, meditar na Bíblia. Agora vai um camarada para a sala de aula, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ensinar para quem não tem a menor ideia sobre o assunto e possivelmente para um grupo de alunos que vai reagir, até porque foi pilhado para reagir contrário a isso tudo. A gente sabe também quando a palavra de Deus chega, é luz e a escuridão, as trevas se dissipam, mas olha, chacoalha o mucado do sujeito antes de dar o fora. Então, o fato é que isto está sendo discutido, a OAB já se manifestou, tem um ouvinte aqui bravo, que a OAB se manifesta por um lado, não se manifesta pro outro lado, que a OAB gosta de uma coisa que vai dar uma certa popularidade, vai defender as minorias, mas não defende também a maioria, que tem aqui uma presença importante. Enfim, é um assunto, gente. JR, nós somos contrários ou favoráveis, o fato é, aconteceu. Se vai se efetivar, ou se no caminho dessa discussão vão puxar lá, vai dizer, olha, não vai mais, vai ser livre, quem quiser ir vai, não é mais obrigatório. É outra história. Países que eram protestantes nunca se furtaram de ter o ensino da Bíblia nas escolas. Nós estamos acuados por causa da minoria. A minoria está ditando regra para a maioria. Ainda hoje o Brasil é um país cristão católico, cristão evangélico. Ouvinte contando o seguinte, eu estou omitindo aqui o lugar de onde ela escreve, a pedido dela, e ela pede oração por todos. Ela diz, olha, moro em um país, eu sei aqui o lugar, eu moro em um país muçulmano, meus filhos estudam na escola e quando tem aula de islamismo, meus filhos são retirados da sala de aula, graças a Deus, não são obrigados. Se fosse, nós não estaríamos mais aqui. É o que compartilha aqui uma de nossas ouvintes, pedindo até a oração dos nossos ouvintes aí. Com certeza. Porque ela vive num país onde ela, de fato, sofre muitas vezes as pressões do dia a dia. Militar do Rio Grande do Norte teve decretada prisão de 15 dias após escrever um comentário crítico à corporação, uma postagem no Facebook. Ele é soldado há 8 anos. O João Maria Figueiredo da Silva foi punido por publicar em rede social palavras que desrespeitam e ofendem a instituição e seus integrantes, além de promover o descrédito do bom andamento do serviço ostensivo da Polícia Militar, segundo decisão publicada em Boletim Geral da PM Potiguar. Na postagem do Facebook, ele escreveu o seguinte: esse estado policialesco não serve nem ao povo e muito menos aos policiais, que também compõem uma parcela significativa de vítimas do atual contrato social brasileiro. Temos uma polícia que se assemelha a jagunços, reflexo de uma sociedade hipócrita, imbecil e desonesta. Diante de coisas que não lhe agradam, você costuma falar ou se calar? Você acha que ele acertou ao apresentar as suas insatisfações e apresentar essas críticas? O que vocês acham, hein? Gente, ele esqueceu que é da Polícia Militar, cara. Ele tá dentro de um regimento que é militar. E o regimento militar não admite esse tipo de coisa. Ele é militar por livre e espontânea vontade. Assim como no emprego, se o cidadão falar bobagem contra o diretor da empresa, no dia seguinte ele tá demitido, as regras do militarismo, que é o militarismo, não vão admitir isso. Ele já deveria saber disso. Ele jurou fidelidade. Ele foi muito imprudente, infeliz nessa colocação, JR, porque a própria polícia não pode ser difamada daquilo que é a própria sociedade. A sociedade faz parte da nossa polícia. Se nós reclamamos da polícia, deixamos de olhar para nós mesmos. É o tipo de censura, é o tipo de crítica, é o tipo ali de juízo que não agrega nem valor. Pelo contrário, difama o lugar onde que a própria pessoa está trabalhando. Muitas vezes eu lá no meu trabalho profissional, antes de ser pastor, eu disse assim, olha, se tu não tá afim, vai embora. Agora não fica cuspindo no prato aqui por causa do teu trabalho. Não tá afim, vai embora.
Isso aí. Ele fez, a partir do momento que ele se incorpora, né? Ele tem um juramento, ele tem responsabilidades com essa polícia onde ele está. Agora, infelizmente, as pessoas acham que a rede social, como eu não estou dizendo, se ele dissesse com certeza na frente do regimento dessem um microfone para ele não diria, né? Mas como ele está em casa, resguardado pelas quatro paredes, as pessoas acham que eu posso postar o que quiser, porque exatamente essa questão do anonimato, e que não é, e não estou falando aqui só do anonimato por conta da rede social, até porque ele tem um compromisso pessoal assumido com essa polícia. Então, a partir do momento que ele fez isso, ele realmente não é nem ingratidão, não. Ele desrespeitou o prato onde ele come, aonde ele está. Ele tem o direito, mas não pode te colocar. Ele pode achar, ele pode entender que isso é o que deve ser feito, é o posicionamento pessoal que ele tem sobre o tema é esse. Mas ele, enquanto policial, no exercício do seu trabalho, ele não pode. Isso aí. É isso? Não pode. Assim como você que pertence a uma empresa... É aquilo que eu posso, mas não devo. Nós estamos na rádio. Se você chega aqui, um funcionário da empresa, ou alguém que presta serviço, alguém que está aqui trabalhando dentro da empresa, chega aqui e solta a lenha de A a Z dentro da empresa, você acha que vai estar aqui amanhã? Nem deveria. Simples. Mas olha aí, o fato é que ele foi punido por conta disso. Esse assunto se amplia para uma perspectiva maior, o fato de a rede social ser um lugar onde todo mundo fala sobre qualquer assunto, ou onde existe uma democracia muito grande, porque não existe nenhuma resistência, você escreve correto, incorreto, adequado, inadequado, o que você achar que deve. Isso tem acontecido, por conta disso muita gente está respondendo na justiça por diversas coisas, algumas de infâmia, calúnia, não é? Enfim, difamação, calúnia, enfim, isso tudo está acontecendo num tempo em que não se tem controle sobre os veículos de comunicação, sobre os meios de comunicação. Daí nós temos a oportunidade de pensar a respeito disso. Quanto nós temos de fato usado as questões com responsabilidade e o quanto aquilo que falamos numa rede social poderia ser dito face a face. E se poderia ser dito face a face, por que não diz face a face e diz através de uma rede social? Se aquilo que a gente diz é tão real que a gente pensa, a gente pode até assinar, entregar um documento escrito, por que a gente não faz isso ao invés de expor numa rede que, em geral, pode não resolver a questão? Por outro lado, numa sociedade que viveu reprimida durante tantos anos, e até psicologicamente, né, Elane? É até normal que haja uma explosão de opiniões, das mais diversas. É normal que as pessoas pensem, é normal que as pessoas difiram entre si, é normal que ele pode até pensar dessa forma. E aí, se eu penso dessa forma, vou tentar trabalhar lá dentro do meu trabalho, aquilo que eu posso fazer, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer na minha corporação com o meu chefe, o que eu posso ajudar nisso, né? É normal que ele pense diferente. Agora, ele não deve ou não deveria ter exposto a corporação ou o trabalho dele. Então, eu posso pensar diferente, mas muitas vezes eu não devo fazer isso de forma pública. Ouvinte dizendo, JR, é o seguinte, olha, ele é policial, esse ouvinte nosso, tá acompanhando, dizendo do JR, ele não mentiu, ele fala a verdade. Eu vejo como uma crítica construtiva. O juramento é para servir e proteger a sociedade, não a instituição. Mas ele não estava falando na empresa, e sim no horário de lazer dele. Porque só assim que este assunto vem a público para ser discutido, para promover algum tipo de mudança. E eu quero agradecer a você, ouvinte, por nos acompanhar e nos trazer uma outra perspectiva sobre esse assunto. É a perspectiva de quem está vivendo ali dentro do ambiente policial. Marcela Bastos. Você costuma verificar se os ensinamentos que recebe são realmente bíblicos? 84% dos ouvintes dizem que sim. Obrigado, gente. Obrigado pela participação. Vamos orar juntos, pedindo a pastora Elaine para orar conosco agora, apresentando os temas diante de Deus em oração, orando pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, agradecendo aos debatedores e também a você, ouvinte, aqui com a gente. Vem aí, já, o nosso querido Cid Gonçalves. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, porque ela nos dá direção, ela nos ensina todas as coisas. Ajuda-nos, ó Deus, a guardarmos, ó Pai, a doutrina bíblica na nossa vida e em nossas igrejas.
Abençoa os enlutados, abençoa aqueles que precisam de ti. Sê com o teu povo, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. Ouvindo louvor e adoração, eu conto as horas e fico ligado na informação e comunhão. Tudo que eu preciso encontro aqui na 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. FM. É todos os dias, ouvindo louvor e adoração. Eu conto as horas, eu fico ligado na informação e comunhão. Tudo que eu preciso encontro aqui na 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. Eu digo 9.